número 14. João capítulo 14, nós vamos ler do verso 15 até o verso de número 31. Apesar de parecer que eu estou roubando um versículo da sessão anterior, os bons estudiosos defendem essa divisão, estudando o verso 15 junto com os seguintes, para que a gente tenha um bom contexto. João capítulo 14, os versos 15 a 31. Eu vou fazer a leitura, peço que você a acompanhe comigo. O texto nos diz assim: Se me amais, guardeis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus de amor, nós queremos clamar ao Senhor, Deus, para que, com graça e misericórdia, mais uma vez nos ensine, Senhor. Oramos pelo Teu Consolador, para que nos convença do pecado, da justiça e do juízo, para que sejamos destronados no nosso coração e que Cristo reine sobre nós, que a Tua vontade prevaleça, que os desígnios do Senhor sejam conhecidos por nós, que entendamos os Teus mandamentos ensinados pelo Espírito Santo e que possamos cumpri-los, Pai, que sejamos aqueles que guardam a Tua lei, que amam o Senhor verdadeiramente. Oramos, Deus, porque se Teu Espírito não agir em nós, se o Senhor não usar de graça, se não houver da Tua misericórdia, nada aprenderemos, Senhor. De nada nos valerá o muito ler, o muito estudar, o muito nos esforçar. Nossos pecados nos cegarão, Senhor. Mas se o Senhor nos descortinar os olhos, veremos a Cristo, perceberemos o bom ensino de Seu Filho. E por isso oramos, Pai, para que sejamos ensinados nesta noite. É o que nós oramos e clamamos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. É bom ter bons amigos, não é, meu irmão? É bom demais ter bons amigos.
um amigo que vai te mandar um WhatsApp e fazer um convite tão prazeroso quanto: vamos comer uma carne mal passada nesse fim de semana. Que coisa boa, não é? É bom ter pessoas que andam conosco, que nos advertem, que choram com a gente, que nos dão bronca quando nós estamos errados. É bom ter amigos assim, não é? Amigos que podem falar o que eles quiserem e nós não vamos ficar magoadinhos, né? Nós temos liberdade com essas pessoas, sabemos que nos amam e querem o nosso bem, e por isso nós emprestamos o nosso ouvido quando os nossos amigos têm algo a nos dizer. Amigos que nos dão verdadeiras alegrias, pessoas que não só partilham das nossas, mas que nos fazem felizes, não só por serem bons contadores de piada, mas pessoas que são pacíficas, que enchem o nosso coração. É bom ter amigos assim, não é? Mas pense quantos nossos amigos poderiam ser melhores, quanto eles poderiam não falhar conosco, não servir de má influência para nós, como nossos amigos poderiam ser mais crentes, não é? Como que nossos amigos poderiam nos ajudar mais, a nós então sermos melhores cristãos. Nossos amigos poderiam nos relembrar mais da palavra de Deus, falar mais sobre ela, poderiam orar mais por nós, interceder por nós. Nossos amigos, por melhores que sejam, são fracos, são pecadores como nós. Como seria bom se nós tivéssemos um amigo que nunca nos abandonasse, que sempre estivesse conosco em toda e qualquer situação, que jamais pudesse se separar de nós. Alguém que te entende sem você precisar explicar. Alguém que mesmo quando você está de boca fechada, sabe o que você está pensando e até corrige os teus pensamentos. Alguém que mesmo quando você o entristece, este alguém não te deixa. Alguém que pudesse de repente ser um amigo tão chegado que morasse dentro do seu coração. Olha que bonito. Nós estamos sendo apresentados, meus irmãos, na Escritura, a um companheiro. Não que ele não tenha agido até aqui, mas agora o Senhor Jesus começa a nos contar que há uma ação diferente da terceira pessoa da Trindade. Este é um consolador, um conselheiro, um ajudador, alguém que andará com os crentes em toda e qualquer situação, que será aquele que exorta, aquele que ensina, aquele que conforta o coração. Nós estamos sendo apresentados à pessoa do Espírito Santo em um trabalho, em uma função que só será plenamente desempenhada após a crucificação do Senhor Jesus. A ação do Espírito Santo é agora um pouco diferente do que vinha sendo até então, e o Senhor Jesus começa a anunciar os privilégios que nós temos na obra do Consolador. E é sobre isso que eu quero falar contigo, é sobre esta obra do Espírito Santo, é sobre a obra do Consolador que nós vamos falar nesta noite, em dois grandes ensinos, e em primeiro lugar, aprendendo sobre a obediência em amor. O Espírito Santo, o Consolador, nos levará a conhecer a palavra, a aprendê-la para a obediência em amor. O Senhor Jesus, desde o capítulo 14, vem advertindo os discípulos da sua partida. Não vou estar mais com vocês, mas não se turbem, não se desesperem, não estejam conturbados no coração de vocês, porque eu vou preparar um lugar e volto para levar vocês comigo, vos receberei para mim mesmo. E agora o Senhor continua ainda falando sobre a sua despedida, falando sobre a sua partida por ocasião da crucificação, mas há algumas características um pouco mais específicas. E no verso 15 ele introduz algo do qual não vinha falando ainda. Ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A fala do Senhor Jesus está diretamente ligada com as coisas que ele acabou de ensinar. Ele disse que os discípulos do Senhor fariam obras maiores do que o próprio Senhor. E isso eles fariam movidos por obediência, vivendo em um relacionamento genuíno com Deus, e agora, por meio da obra do Espírito Santo, eles, amando ao Senhor, guardariam os seus mandamentos, e isso
lhes concederia que fizessem então obras maiores, mais extensas, um alcance maior do que o ministério de Jesus teria tido até aqui. Todos os ensinos de Jesus, todos os mandamentos, todas as parábolas, todas as coisas que ele ensinou precisam ser guardadas pelos seus discípulos. E então aqueles que amam o Senhor e guardam os seus mandamentos, mediante a intercessão de Jesus, receberiam um outro Consolador. Jesus diz: eu vou pedir ao Pai. É Cristo quem é o agente, o mediador que vai nos conceder este outro Consolador. Enquanto Jesus está com os seus discípulos, ele é o pastor da alma deles, ele é o cuidador, aquele que exorta, aquele que consola das lutas, mas há um outro que virá. O termo consolador é paracaléu, aquele que chama para andar ao lado. A ação do Espírito Santo, ele é chamado como, Jesus está dizendo, este que eu trarei é alguém que chamará vocês para andar ao lado. É um amigo, é alguém que anda junto, é alguém que estará em todo o tempo amparando vocês. As traduções possíveis tocam a ideia de um conselheiro, de um encorajador, de um exortador, talvez até de um advogado. Paracaléu, no contexto grego, é usado também no contexto secular da língua grega para falar sobre um advogado. Alguém que vai dar voz a outro. Alguém que vai se erguer e interceder em favor de outro. É uma voz ativa falando em favor de alguém. Este é o Espírito Santo. Esta é a ação do Espírito sobre os crentes. E a sua característica é que ele é o Espírito da verdade. Comece a entender isso. O nosso contexto distorce a pessoa do Espírito Santo. A igreja evangélica brasileira não entendeu quem é na Escritura, na revelação de Deus, a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não vem para trazer mistério. O Espírito Santo não vem para trazer confusão, distorção ou coisas que não sejam facilmente compreendidas. O contrário disso. O símbolo do Espírito Santo, a evidência do Espírito Santo é a verdade. A ação do Espírito é trazer a luz, trazer as claras, fazer compreensão. Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. As pessoas que não foram regeneradas, que estão ainda em seus pecados, não conhecem a verdadeira verdade. Verdadeira verdade é uma boa redundância, não é? Porque os ímpios pensam ter verdades, pensam conhecer a verdade. Às vezes, num argumento pluralista, pós-moderno, de que cada um de nós tem a sua própria verdade. Mas os fatos são como são, a verdade é uma só. E a revelação de Deus está nos dizendo, este é o Espírito da verdade, que o mundo não vê e não conhece, mas os crentes podem conhecê-lo. E o Senhor Jesus diz que os crentes o conhecem porque este Espírito da verdade está habitando entre eles. E é assim que nós entendemos a ação do Espírito Santo desde o Antigo Testamento. A ação do Espírito a partir da ressurreição de Jesus muda. Ele passa a habitar o coração dos crentes. E antes disso, não é que o Espírito não agisse, mas ele não faz habitação dentro dos crentes. Ele está em meio aos crentes. A ação do Espírito e a presença de Deus são visíveis no tabernáculo, no Santo dos Santos, no acompanhar da arca, no deserto com a presença de Deus se manifestando visivelmente. É o Espírito de Deus que vai capacitar os construtores do templo de Salomão, os construtores da tenda da congregação. É o Espírito de Deus que capacita Saul para ser rei, que está presente na vida de Saul, ainda que não esteja no coração de Saul, porque Deus retira o seu Espírito de sobre o rei. O Espírito está em meio ao povo, mas ainda não age dentro
do povo. E o Senhor Jesus começa a dizer que a sua ida para o Pai, a sua ascensão, implica em que esse Espírito não esteja mais só em meio ao povo, mas que ele esteja agora em vós. Ele estará dentro de vocês. O Pentecostes vai nos trazer essa perspectiva de que agora o derramar livre do Espírito Santo cumpre a promessa de Joel, que agora os velhos sonharão, os jovens terão visões e o Espírito Santo agirá sobre todos. O Senhor Jesus nos diz que nós não estaremos abandonados. Ele vai partir para junto do Pai. Ele vai ser crucificado, mas os crentes não estarão órfãos. Aquele que chama para andar ao lado estará com eles. E o Senhor Jesus diz: eu mesmo voltarei para estar com vocês. Voltarei para vós outros. Por um pouco de tempo vocês não me verão, mas depois vocês me verão novamente. Jesus está se referindo à sua morte e ressurreição. Por um pouco de tempo, por 3 dias, ninguém pode contemplá-lo, ninguém pode percebê-lo. Os discípulos o perderão de vista. Talvez seja isso para nós a morte, a dor da separação, o corpo indo ao pó, a alma indo a Deus, e aquele que estava ao nosso lado já não está mais. Mas Jesus diz: vocês me verão mais uma vez, porém me vereis. Porque há a perspectiva da ressurreição de Cristo, a perspectiva da vitória sobre a morte, o mesmo corpo que foi sepultado em uma gruta de pedra, este mesmo seria visto pelos discípulos. O Senhor Jesus diz: porque eu vivo, vós também vivereis. O nosso Senhor está fazendo promessas aos seus discípulos. Está dizendo que a separação seria momentânea e a ressurreição de Cristo traz uma mensagem. Se Cristo está vivo, aqueles que o seguem e guardam os seus mandamentos também estarão vivos. Em um ato imediato, em uma presença constante do Senhor, mas também em uma vida eterna e duradoura. O Senhor Jesus conquista a vida através da sua morte. E Ele anuncia isso aos discípulos. Ele diz: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Este é o dia em que fica evidente a comunhão entre o Pai e o Filho que clama ao Pai na cruz em agonia, falando sobre o desamparo do Pai. A evidência do Filho que vive em comunhão desde o Getsêmani, quando clama ao Pai para que o cálice seja afastado. O Filho também que, pela ação do Pai, pelo decreto do Pai, vai ressurgir ao 3º dia, e isso será evidente a todos. E eles não só conhecerão o relacionamento entre Jesus e o Pai, mas o próprio Espírito, a própria Trindade, estará neles através do Espírito Santo. Na obra do Espírito Santo, a presença do verdadeiro e genuíno Deus estará em vós. Mas lembre-se, aquele que tem os meus mandamentos e que os guarda, este é o que me ama. Este aqui é o critério. Essa é que é a clareza que precisa ser compreendida. Quem me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Pois então, se amamos ao Senhor e guardamos os seus mandamentos, seremos amados pelo Pai. E o Senhor Jesus diz: eu o amarei e eu me manifestarei a Ele. Uma manifestação que é imediata para os discípulos. Eles vão ver Jesus muito rápido. Poucos dias depois da ressurreição, o Senhor Jesus aparecerá fisicamente a eles. E a Escritura diz que a tantos outros o Senhor apareceu. E também a nós. A promessa do Senhor ainda é viva a nós. Numa manifestação espiritual de Cristo. Você pode conhecer a Jesus. Você já pode se relacionar com Ele. Mas haverá ainda a ocasião em que nós o veremos como Ele é, em que nós o veremos face a face. Nós que temos o Espírito Santo, que o amamos e guardamos os seus mandamentos, temos a garantia
que veremos o seu rosto manifesto. Será aquele Jesus renascentista de olhos claros, pendurado sobre o madeiro? Será aquele Jesus pós-moderno, um Jesus negro da pós-modernidade? Nós o veremos como ele é, livre de todas as nossas más interpretações. A glória do Senhor será manifesta àqueles que conhecem e guardam os seus mandamentos. É neste contexto, então, que Judas, não Iscariotes. Tá vendo? Não é só você que confunde, meu irmão. Calma. João está registrando que não é o Iscariotes, porque muita gente vem confundindo os Judas há muito tempo. Esse é aquele Judas, o de Tiago. E este então se volta para o Senhor porque a sua perspectiva, a sua esperança é que Cristo, sendo o verdadeiro Messias, é aquele que vai expulsar os romanos, estabelecer reino de paz sem fim. Este é o reino que destrona todos os outros reinos. Daniel falou sobre isso. E a expectativa de Judas é que Jesus fosse esse. A pergunta dele então é: Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Como assim, Senhor? O Senhor vai fazer essa grande obra, nos dar um consolador, se tornar manifesto, mas só a nós que o obedecemos. E o mundo não. O mundo não verá o Espírito da verdade. O mundo não verá a manifestação do Senhor. A preocupação de Judas é que o reino de Cristo seja pública e finalmente estabelecido. Ele quer, meu irmão, aquele momento escatológico que eu e você queremos também. Pode dizer para o seu tião da padaria: eu te falei, Jesus ia voltar, olha aí. Judas estava nesse anseio. Mas o Senhor Jesus, ainda que não o repreenda pela sua expectativa equivocada, conduz o diálogo para outro lugar ainda. Jesus não considera explicar escatologia para Judas nessa ocasião, mas a resposta do Senhor é: se alguém me ama, guarda a minha palavra, meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Jesus continua a falar a mesma coisa que vinha falando. Aqueles que me amam, eles vão demonstrar o seu amor genuíno, guardando os meus mandamentos. E aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, receberão o Espírito Santo, o Consolador, e faremos nele morada. Jesus deu uma bela ignorada em Judas, né? Porque importa entender o padrão que Cristo está estabelecendo. Não bastasse a repetição, ele ainda deixa bem claro no verso 24: quem não me ama e não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. É o Pai que está anunciando, é o Pai que está se revelando, e quem não ama o Senhor não guarda as suas palavras. É impossível separar essas coisas. O mero dever de guardar as palavras, de ter uma obediência, não é suficiente sem genuíno amor. Precisa haver amor no nosso coração para que possamos nos relacionar com Cristo. Como vai o seu amor e a sua obediência? Meu irmão, você precisa entender o que Jesus está reiteradamente dizendo. Que o Espírito Santo veio revelar a verdade. E a verdade é uma coisa só. E a verdade é a palavra de Deus. E não podem haver duas ou três verdades, mas ela é una. E aquele que conhece a verdade tem o Espírito Santo, e tem o Espírito Santo porque ama o Senhor e obedece os seus mandamentos. Esse é um pacote. Sabe a Netflix? É ruim pra caramba, não é? Você tem ódio da Netflix, meu irmão, rancor no seu coração? Talvez você seja mais crente do que eu. Como é que explica que assim, olha, eu queria pagar por não assistir mais propagandas, mas eu não queria ter 4 telas. Ou eu queria ter só 2 telas, o pacote de 4 telas é muito para mim. Você já percebeu que todo mundo que vende pacote vende assim? Tem um pacote básico, dinheiro jogado fora.
O pacote intermediário é o que você quer com mais um pouco, porque a nossa empresa vai te vender um pouco mais. E tem um pacote Premium Plus, né? Esse aqui é tudo que você não precisa, mas talvez você goste muito desse assunto e queira desperdiçar o seu dinheiro. Mas você tem que comprar o pacote. Andar com Jesus, meu irmão, não é personalizável. Você não consegue olhar para a Escritura e dizer, eu quero fazer essa parte, mas eu não quero fazer essa. Eu quero guardar os mandamentos do Senhor. Eu acho fantástico isso. Esse negócio de guardar mandamento, de obedecer leis morais. E a gente faz, e a gente se sente satisfeito. E a gente cola na porta uma lista de 10 regrinhas a serem seguidas. E no final do dia a gente pode ir lá olhar quão bom a gente é seguindo as regras e cumprindo os mandamentos. Não dá para fazer isso sem ter amor ao Senhor. Ai, pastor, eu gosto desse negócio de amor. Ah, Jesus é amor, Deus é amor, e o amor perdoa tudo, e o amor encobre multidões de pecados, e a lei que se lasque, a lei mata, e é o amor que é o que importa. Mas amor sem lei é libertinagem. O amor cumpre a lei do Senhor. E é impossível amar a Deus, é impossível obedecer os seus mandamentos, sem uma verdadeira conversão, sem ter um relacionamento com o Espírito da verdade, sem que o Espírito Santo habite o seu coração. Bem-vindo ao pacote. Não dá para tirar, não dá para acrescentar. Se você quer andar com Jesus, você precisa amá-lo, você precisa obedecer aos seus mandamentos, você precisa ter o Espírito Santo habitando o seu coração. A nossa tentativa e o nosso coração quer andar em rebeldia. Porque é difícil para nós sustentar essas coisas e viver em harmonia com todas elas. Meu irmão, amor precisa levar à obediência. Consulte a sua vida, perceba como você tem respondido em obediência ao Senhor e pense sobre como vai a sua vida cristã. Como são vistos aos teus olhos os mandamentos de Deus? Eles te são pesados? Os mandamentos de Deus te são tortos? Há quem hoje lamente a monogamia. Olha que bênção. Queria ter 3 esposas. E para esse sujeito isso é algo absurdo. Obedecer à lei do Senhor. A lei do Senhor diz de forma clara que a nossa palavra deve ser moderada, temperada com sal, dita ao tempo certo. Ser um tagarela, ser um falador frívolo, não agrada ao Senhor e não cumpre a sua lei. Ser um mentiroso ou ser um omisso, porque mentir é muito feio, a gente só esconde. Quebra a lei e o mandamento do Senhor. E nós queremos rejeitar o mandamento e nós não queremos nos submeter a ele. E nós queremos uma ação do Espírito Santo que nos faça rodopiar. Eu queria um Espírito Santo que revelasse CPFs. Eu queria um relacionamento com o Espírito Santo que me levasse assim, a umas experiências mais profundas, que eu dormisse, tivesse uma visão, e eu visse a besta, o falso profeta, o 666. Eu queria que o Espírito Santo me revelasse com quem que eu vou me casar. Eu queria que o Espírito Santo revelasse quem que fala mal de mim naquela empresa. Porque eu sou cheio do Espírito Santo. Cuidado que Deus me revela as coisas, hein? Mas, sem amor a Deus e sem obediência genuína, que vida com o Espírito Santo é essa? Que Espírito da verdade é esse que enche os crentes para viver para o seu próprio ego, para os seus próprios prazeres, para viver em pecado e desobediência ao Senhor? A maior evidência da ação do Espírito Santo é amor a Deus e obediência aos mandamentos. Meu irmão, nós não podemos viver sem essas coisas. E o Senhor está dizendo, se você vive nessa perspectiva, então eu voltarei e você me verá. Porque eu estou vivo, vocês viverão. É o relacionamento com o Espírito Santo que nos dá a verdadeira obra de Cristo. É impossível ser salvo sem o Espírito da verdade, sem amor ao Senhor, sem a busca por fidelidade na obediência dos mandamentos. Porque é isso que nos conduz a Cristo. É o Espírito Santo que nos regenera quando estamos mortos. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos ensina a Escritura, como falaremos. Não podemos separar as coisas. Então entenda que
aquele que tem o Espírito Santo, conhece e pratica os mandamentos, ama ao Senhor. Você não pode ter uma coisa sem outra. Não há verdadeira prática sem conhecimento. Você precisa conhecer a Escritura, você precisa estudar a palavra, você precisa gastar tempo com Deus. Você não vai viver uma vida profunda com o Espírito Santo, orando 84 horas semanais e lendo nenhuma Bíblia. Ele é o Espírito da verdade. Você não pode viver um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, tendo muito conhecimento teológico e nenhuma prática da Escritura. Aquele que ama, conhece e pratica, conhece e guarda o mandamento. A promessa de Jesus é: a estes eu amarei eles, e eu e meu Pai nos manifestaremos a eles. Só verão o Senhor face a face aqueles que têm o Espírito da verdade, amam ao Senhor e obedecem os seus mandamentos. Um pouco mais do que isso, agora no verso 25, a Escritura começa a nos mostrar que a obra do Espírito é não só conduzir à obediência em amor, mas é nos conduzir ao ensino, paz e alegria. O Espírito Santo, dado pelo Senhor, concedido pelo Senhor a nós, nos traz uma vida de ensino, paz e alegria. No verso 25, o Senhor retoma o ensino dizendo: essas coisas vos digo estando ainda convosco. Ou seja, há um momento em que ele não estaria. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Senhor Jesus precisa partir. Ainda está com os discípulos, mas não estará para sempre. A vinda do Consolador, do que chama ao lado, do que é conselheiro, exortador e animador, acontecerá quando o Pai o enviar em seu nome. É a cronologia das Escrituras. Atos capítulo 1, o Senhor Jesus está com seus discípulos, ordena eles reordena que eles preguem o Evangelho pautados no poder do Espírito Santo, e diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, então sereis minhas testemunhas. Poder do Espírito Santo é para testemunhar de Jesus, é para que as pessoas entendam, e não para que elas ouçam coisas incompreensíveis. O Senhor agora vai ascender aos céus, à destra do Pai Todo-Poderoso, e então o Pai o enviará em meu nome. É esta a ocasião de Pentecostes, quando o Consolador é enviado em ocasião de que o Senhor Jesus se retira. A ação do Espírito é ensinar todas as coisas e vos fazer lembrar o que tenho dito. E os esquecidos dizem amém. A ação do Espírito Santo é trazer compreensão. E toda a ação do Espírito Santo, toda ela, é uma ação de verdade, ensino, entendimento e memória. O ato de Pentecostes é exaltado hoje, no nosso contexto brasileiro, pelas línguas que são concedidas pelo Senhor. Línguas que são incompreensíveis, línguas de outras nações, são linguagens, idiomas. O texto grego está se referindo a idiomas humanos. E em diversas pessoas presentes, persas, pessoas do norte da África, da Mesopotâmia, pessoas de inúmeros lugares do mundo, quando o Espírito Santo desce da parte de Deus como um sopro que enche toda a casa, e algo semelhante a línguas de fogo repousa sobre cada um dos discípulos, o que acontece nesse momento, o imediato, é que eles começam a pregar, cada um deles falando em um idioma diferente. Parece confusão, não parece? Você já esteve num lugar desse? Quando nós viajamos para o Nepal, quando a gente desceu em Istambul, o Murilo falou assim: pronto, vai começar. E eu
Gaiato. Mineiro é gaiato, meu irmão. Mineiro entra numas encrencas que não sabe onde está se metendo. E aí é uma ocasião em que você não entende nada, que ninguém fala. É a terrível experiência de pôr o seu The Books on the Table em ação, meu irmão. É horrível. Falar e não ser compreendido. Mas tem seus benefícios também, né? Em algumas ocasiões, o Murilo e eu trocávamos palavras em voz alta que a gente nunca falaria em voz alta se as pessoas ao nosso redor ouvissem o que a gente estava falando, né? Meu irmão, o espanto deles não é que esses idiomas são desconhecidos. O espanto dos ouvintes em Atos capítulo 2 é: o que está acontecendo? Como nós, sendo de diversas regiões do mundo, ouvimos das grandezas de Deus em nossa própria língua. Aquelas pessoas que estão reunidas em Pentecostes têm a ação clara e miraculosa de não falarem hebraico, não conhecerem a língua dos judeus, estão em um país estranho e um bando de judeus começou a falar na língua deles. É nós na Turquia. Nós fomos bater perna, a gente tinha ali umas poucas horas entre um voo e outro. E não vamos perder a chance, vamos bater perna. Fomos no Hipódromo de Constantino. É uma avenida, não tem cavalo lá não, é só que teve alguma coisa lá há muitos anos. Podia ser o hipódromo dos índios tupis aqui, né, na nossa igreja. Todo mundo já habitou algum lugar em algum tempo. E nós estávamos andando lá em mesquitas, e aquele mundo de gente, um fervo maluco de ponto turístico. De repente você ouve um sotaque glorioso dizendo: ô moço, tira uma foto aqui para mim. E o Murilo virou um casal idoso já, e ele falou: oh, mas como é que você sabe que nós somos brasileiros? Ela falou: não sabia não, vocês são. E quando ela falou: vocês são de onde? Eu falei: você é mineira da onde? Patos de Minas. Eu falei: meu sogro é de Patrocínio. No final, meu sogro conhecia a família daquele casal. Ai, que alento ouvir a sua própria língua. Meu irmão, a ação do Espírito Santo faz com que pessoas que não poderiam nunca entender a pregação do Evangelho ouçam na sua língua materna as grandezas de Deus. A ação do Espírito Santo é de ensinar as coisas, revelar o que está oculto, esclarecer os maus entendimentos e não de ocultar o que é simples. O Espírito Santo veio para clarear. Por isso, na teologia reformada, nós nos referimos à ação do Espírito como iluminação do nosso entendimento. É assim que o Espírito não só nos ensina, mas também nos faz lembrar. É a ação de Deus em nós, meu irmão. Olha, o seu Odilon sabia essa semana qual texto eu ia pregar. E quando eu estava na casa dele essa semana, ele falou: pastor, o seu último sermão foi... Você sabe dizer? O meu último sermão aqui na igreja? Sabe dizer, pelo menos o livro, o capítulo? Sabe dizer o capítulo que eu preguei? Ai, dá um frio na barriga agora, né? Ai, não fala meu nome, não fala meu nome. Calma, meu irmão, não é escola dominical, não vou pedir para ninguém falar. E aí o seu Odilon falou: pastor, o senhor pregou Romanos capítulo 5, não é o justo viverá pela fé? E ele falou: e domingo o senhor vai pregar João capítulo 14, né? Capítulo 14. É difícil, né, meu irmão? A gente lembra as falas do Kim Jong-un, não lembra? A gente sabe o filme Carros de trás para frente, lá em casa só passa carros na televisão. Antes do Relâmpago McQueen falar, a Sarah fala dele. Não é? Como lembrar das coisas do Senhor? É a ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo encravar na nossa mente verdades bíblicas que não podem se apartar de nós. É a graça de Deus, através do Espírito Santo, que faz com que o caminho ensinado às crianças não se aparte delas quando crescerem. É Ele que joga luz numa mente obscura como a nossa, e não só nos ensina, mas não permite que nos esqueçamos. E eu não estou falando sobre versículos decorados. Não estou dizendo que o Espírito Santo vai te lembrar de o que diz Isaías capítulo 32, do verso 9 a 20, como nós lemos. Não se trata sobre decorar texto, mas sobre encravar estes princípios no coração.
o Espírito está fazendo isso em nós. E Jesus então lhes diz: deixo a minha paz vos dou. O meu Espírito habitará em vocês, e paz não será mais um mero cumprimento. Os judeus, quando entram, dizem shalom, quando saem, dizem shalom. É o cumprimento comum deles. Mas Jesus está se referindo à paz não como um cumprimento de chegada, ou muito menos agora que ele está deixando os discípulos, indo embora um shalom. Jesus está dizendo: eu não vou dizer paz como alguém que se despede. A paz é uma herança a vocês. Eu vou deixar o meu consolador e a minha paz será com vocês. A minha paz vos dou. Não uma paz como o mundo dá. O mundo pode conceder paz momentânea, paz ilusória, falsa, muito passageira. Mas só aqueles que têm o Espírito receberão paz duradoura. E nisto o Senhor Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Medrosos, vocês têm o Espírito Santo. Medrosos, vocês nunca estarão sozinhos. Dá medo sozinho? Porque às vezes você faz a mesma coisa que você faz com medo sozinho. Se tiver alguém, você faz sem medo, não é? Teu filho fala: mamãe, vamos no banheiro comigo. Mas filho, você que vai fazer xixi. Não, mamãe, mas se você não for lá, eu tenho medo. E você não faz nada, e você anda a 2 passos de distância. Mas você está lá, e é bom ter alguém do lado. Sabe quando você vai fazer aquela entrevista de emprego, e ninguém pode te acompanhar, e o teu marido não pode segurar a tua mão, e você está lá. O Senhor Jesus está dizendo: pare de ser medroso, eu nunca vou deixar você sozinho. Ai, mas e se eu não souber o que dizer? É sempre o meu marido que me ajuda a lembrar. Nossa, rapaz, eu não vou nem falar sobre esquecer as coisas, depois que ontem eu esqueci as alianças do casamento em casa, e a minha esposa foi quem foi buscar. Ai, e se eu não tiver com a minha esposa, e como é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? É o Espírito Santo que estará lá e que te acompanhará. Meu irmão, qual circunstância neste mundo Deus não seria o melhor companheiro? E agora Ele te deu o Espírito Santo para habitar em você e você nunca mais estar sozinho. E tomar decisões difíceis de ser tomadas sem medo, porque é o Consolador que anda ao teu lado e que lança luz sobre o seu entendimento, para que você se lembre de bons princípios bíblicos e tome boas decisões. O Senhor está nos dizendo que há um santo remédio para aqueles que não têm paz, que andam com um coração conturbado e cheio de medo. O Senhor está dizendo: eu estou deixando a minha paz com vocês no Espírito Santo. As últimas palavras do Senhor são: vocês ouviram o que eu disse? Eu vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Se vocês de fato me amassem, vocês entenderiam os meus mandamentos. E entendendo os meus mandamentos, vocês saberiam que eu preciso ir para o Pai, para só depois voltar. Aqueles que ainda estão conturbados e medrosos, neste contexto, Jesus está dizendo, são os discípulos que ainda não entenderam a necessidade de Jesus morrer. Ele vai morrer e ressuscitar e vai para o Pai que é maior do que ele. Heresia, seminarista. O Pai é maior do que Jesus. Jesus está dizendo para eles, chegou a hora de deixar o meu estado de humilhação e voltar à estatura de Deus. De deixar a minha vida comum com vocês e de ir ao Pai que é muito maior e que tem muito mais glória do que esta vida humana. Eu vou deixar o meu estado de humilhação e ir ao Pai e ser grande com Ele, como era antes da minha encarnação. Chegou a hora. Agora vocês vão seguir. Agora vocês vão andar sem mim. E Jesus reitera dizendo, estou avisando vocês para que quando aconteça, vocês creiam. Eu não vou ficar para sempre com vocês. Estejam preparados para o que vai acontecer. E quando eu não estiver mais,
lembrem-se, o Consolador estará. A despedida de Jesus é com uma fala um pouco estranha e às vezes até um pouco assustadora. Ele diz assim: agora não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo. Jesus está na narrativa de João caminhando para a cruz. Judas já foi traí-lo. Jesus está dizendo literalmente as suas últimas palavras aos discípulos. Judas talvez já esteja até de caminho para voltar, já esteja até trazendo a sua turba, e todos eles conduzidos por Satanás, o príncipe deste mundo, que é quem tomou a Judas quando foi trair Jesus. O Senhor diz: eu não vou continuar falando, porque agora vem vindo o príncipe deste mundo, mas há aqui um lembrete. Ele diz: contudo, ele nada tem em mim. Na construção do texto grego, há um conceito aqui dizendo: ele não tem nada contra mim. Ele não tem nada do que me acusar. Judas está voltando, conduzido por Satanás e um bando de mentes obscuras em pecado, mas eles não têm nada com o que me acusar. E Jesus diz: assim eu procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e eu faço o que o Pai me ordenou. Jesus relembra aos seus discípulos: eu vou deixar vocês, eu vou ser crucificado, mas eu não vou fazê-lo porque isso é uma vitória de Satanás, porque isso é o triunfo de Judas. Eu vou fazer para que todos saibam, para que o mundo saiba que eu amo meu Pai e faço as suas ordens. É Deus quem está decretando todas as coisas. É o Senhor que está conduzindo o próprio Cristo para a cruz. Meu irmão, ao final dessas coisas, nós precisamos nos relembrar de alguns princípios. Relembrar do ensino, relembrar da alegria e da paz que nós temos em Cristo. Você não pode deixar essas coisas de lado. Você precisa viver uma vida de clareza com Cristo. Você precisa entender os princípios da Escritura e labutar sobre ela. Deus não te deixou uma série da Netflix, um audiolivro. Deus não nos deixou histórias contadas de pai para filho. O Senhor nos registrou um santo livro. E há a famosa frase no nosso contexto, né? A Bíblia é o único livro que se lê na presença do autor. É verdade. E a Escritura, com clareza, pode saltar aos seus olhos e, mediante o seu compromisso com a Bíblia, você pode a ler. E você pode trazer dela princípios bíblicos claramente aplicáveis ao seu coração, que serão ensinados a você pelo Espírito Santo. E entenda que se você se aproximar da Escritura, se inscrever num curso de teologia, frequentar cultos e escolas dominicais, sem um relacionamento com o Espírito Santo, você não aprenderá nada. Você terá uma grande caixa de ferramentas, muitos versículos decorados, e você não sabe como usar nenhuma delas. E a sua vida vai continuar um caco, porque a Bíblia não é um livro para ser decorado, é um livro para ser vivido e praticado no ensino que produz o Espírito Santo em nós. E meu irmão, um relacionamento com Deus te fará lembrar do que você precisa quando precisa. Ai, pastor, é verdade, o acampamento está chegando, torta na cara, né? Vou lembrar os versículos. Espírito Santo, ajuda a minha equipe a ganhar. Eu tenho que lembrar o versículo decorado. Não se trata sobre decorar a Bíblia, meu irmão. Ainda que nós ouçamos diversas histórias de crentes em países perseguidos que decoram a Escritura para que, caso sejam presos, possam pregar o Evangelho. Talvez nós devêssemos decorar também, mas não se trata exclusivamente de decorar. Se trata de enfrentar a vida com conceitos bíblicos claros na sua memória. Se trata de ter boas notas da exposição da Escritura de domingo e usá-las durante a semana. Por que você põe o sermão de domingo na gaveta e se esquece de quanto Samuel te falou na semana passada em Reis para não viver como um réprobo? Por que nós deixamos e abandonamos esses princípios bíblicos quando eles deveriam ser rememorados em nós pelo Espírito Santo e vividos?
Meu irmão, as nossas salas de aconselhamento bíblico seriam muito mais escassas se todos os crentes se lembrassem daquilo que ouvem e praticassem. Quantas vezes o problema que você está enfrentando não é algo que você não sabe como fazer, é um princípio que você já aprendeu, que você já ouviu, e você não se relaciona com Deus, e você não se esforça por aprender, e você não tem um relacionamento com o Espírito Santo, e você não vai se lembrar do que precisa se lembrar. O Espírito Santo não é uma caixinha espiritual, sabe? Vai ficar te lançando verdades a todo tempo. Você precisa se relacionar com Ele e entender como Ele pode te trazer à memória as verdades que você já conhece. Nós precisamos andar com Deus e ter um relacionamento com o Espírito para viver genuína paz. Não entendemos isso ainda. Paz não é vida no interior. Eu morei no interior e era um inferno sem Jesus. Não era crente quando eu morava lá. Paz não é uma vizinhança tranquila. Paz não é uma fatura baixa no teu cartão no final do mês. Paz não é uma batelada de exames com boa saúde. Isso não é paz. Paz não é a vaga memória. Quando eu te falo paz, você imagina um pôr do sol, um campo verdejante, alguém fazendo... Isso não é paz. Os gurus deste mundo ofertam paz, mas eles não têm nada para dar. As pessoas pensam que paz está nas circunstâncias externas. As pessoas pensam que paz está quando algo me acontecer, quando eu estiver no lugar certo. É com muita paz que um dos ídolos da minha adolescência atirou na própria cabeça. Um popstar do nosso tempo, cheio de dinheiro, tempo suficiente para assistir pôr do sol, fazendo... E não tem paz. Jesus está falando para crentes que em poucas semanas seriam perseguidos e dispersos. Jesus está se dirigindo para pessoas que veriam Estevão ser apedrejado diante dos seus olhos, e é só o primeiro de muitos mártires. Jesus está escrevendo para a gente que continua tão pobre quanto era e nada mudou socialmente. Porque a paz não é uma circunstância externa, paz é uma herança dada por Cristo, presente no nosso coração por obra do Espírito Santo. Você precisa ter paz, aprender a ter paz em Deus, a encontrar paz nas convicções do Senhor, e só assim você vai se alegrar. E a alegria que você quer, ela está assim, meu irmão. Ela não está no fundo daquela garrafa de vinho Malbec que você trouxe do Chile. A tua alegria, meu irmão, ela não está dentro da caixinha de um iPhone novo. A tua alegria não está no dizer sim, aceito me casar com essa bela donzela. Ufa, casei antes de Jesus voltar. A tua alegria precisa estar onde o Senhor Jesus alerta que esteja. Jesus lembra os discípulos dizendo: se vocês me amam e guardam os meus mandamentos, vocês sabem o que vai acontecer comigo. Eu vou para junto do Pai e por isso vocês se alegram. Alegria é um efeito de quem ama Jesus e guarda os seus mandamentos. Alegria é um resultado de quem vive uma vida com o Espírito da verdade, se enche da palavra de Deus, conhece, guarda e pratica. E nada pode roubar a alegria desse crente. Meu irmão, doença tiraria a alegria de alguém que habita com o Espírito Santo de Deus hoje e tem a plena convicção de que seus olhos em pouco tempo verão Cristo face a face? Meu irmão, uma doença numa cena dessa é um glorioso acelerador de alegria. Num abrir e fechar de olhos, você vai estar diante do Senhor, que uma doença poderia te fazer e te causar tristeza, talvez leve e momentânea, nunca comparada à alegria que há de ser revelada. A alegria poderia frustrar você, você poderia perder a sua alegria quando teu carro fosse roubado. O Pedro disse que eu joguei praga nele. Eu falei 2 semanas atrás de bater o carro e bateram no carro do Pedro. Está de carro reserva do seguro. Olha aqui, meu irmão. Alegre.
Porque a alegria do crente não está num carro. Dirigindo alegre os seus 7 dias de carro reserva, sem ar-condicionado, que é para o seguro ficar mais barato. Porque a nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria não está na aprovação de um concurso. A nossa alegria não está em ser bem-quisto pelas pessoas. Me odeiem se quiserem. Jesus me ama. E por que eu ficaria triste quando alguém que rejeitou a Jesus me odeia? O que me importa é andar com Cristo. O que me importa é viver com o Senhor. E nele eu tenho uma paz que ninguém me tira e uma alegria duradoura. Porque eu aprendi os mandamentos do Senhor e eu os guardo. E nisso, no relacionamento com Deus, através do Espírito Santo, está a nossa boa e genuína alegria. Meu irmão, viva com o Espírito Santo de Deus. Tenha o Consolador te chamando para andar ao lado. Talvez você esteja preocupado, pensando que você precisa de terapia, de ansiolítico, você precisa do Espírito Santo de Deus. Eu não estou demonizando nenhuma das coisas. Eu estou te dizendo que nada nesse mundo te dá ensino, paz e alegria sem o Espírito Santo de Deus. Você vai andar cansado, frustrado, talvez pensando, agora eu achei uma verdadeira alegria. Comprei um Opala velho. E a sua alegria será passageira. Seus pés tocarão o chão num assoalho podre em pouco tempo, que você só vai encontrar em Cristo o que você está procurando. Viva uma vida com o Espírito Santo, meu irmão. Não almeje coisas mirabolantes, arrepio na coluna, revelações e visões. Almeje uma vida vivendo na verdade. Almeje uma vida de conhecimento da Escritura e uma boa memória dos princípios bíblicos a todo tempo. É isso que o Senhor está nos chamando a viver. É assim que nós vamos receber a paz que o mundo não dá e nos alegrarmos na expectativa do que aprendemos na Escritura. Que Deus nos dê graça e, mais do que isso, que nos dê o seu Espírito Santo. Quero convidar o conjunto para se colocar à frente. Nós vamos cantar o pós-lúdio, depois de nós recebermos a bênção e a oração final. Se coloque de pé, meu irmão. Vamos orar ao Senhor. Deus de amor, nós queremos dirigir a nossa voz a Ti pela última vez neste culto público. Senhor, nós queremos agradecê-lo, Pai, pela Tua palavra revelada, pelo Teu Espírito Santo que nos ensina, Senhor, e nos aponta onde podemos satisfazer o nosso coração. E queremos estar satisfeitos em Ti, Senhor. Queremos receber o Teu Espírito Santo em boa porção e nos relacionarmos com o Senhor. Sabemos, Deus, que Teu Espírito não é uma força manipulável, o Teu Espírito é uma pessoa com quem nos relacionamos e queremos nos aprofundar nisso. Queremos conhecer o Espírito da verdade, queremos ser conduzidos a profundos ensinos bíblicos que transformarão a nossa vida na prática. Não nos deixa ser os traços de velho homem de pecado que temos. Transforma o nosso coração pela ação do Teu Espírito. Não queremos viver experiências mirabolantes e coisas espirituais sem discernimento. Queremos viver santidade no Senhor, Pai. Queremos viver sabedoria para andar neste mundo e temer ao Senhor em tudo que tocamos, Pai. Queremos andar no poder e na força do Teu Espírito e ter entendimento, viver na verdade, julgar este mundo e entender todas as coisas pelo Teu Espírito, que é o Espírito da verdade, Pai. Senhor, não nos deixe andar neste mundo que não o vê e não o conhece. Alcança o nosso coração, Pai, e então nós o amaremos. E então nós obedeceremos os Seus mandamentos. E então, vivendo contigo, teremos condições de genuinamente amá-lo e cumprir a Tua palavra. Trata o nosso coração,
nos dá do teu Espírito Santo. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.